Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, está no ar o programa Medicina do Trabalho. Medicina em Destaque, Medicina do Trabalho é aquela especialidade que eu exerço. Estava há pouco respondendo umas perguntas aqui, mas o nosso programa tem muito a ver com essa área. Inicialmente, agradecer ao Dr. Wellington Veiga, da Ultraplast, por patrocinar esse programa com muita alegria, uma empresa que promove a qualidade de materiais descartáveis, corpos, talheres e tantas outras utensílios para a sua comodidade, para o seu uso nas suas festas e assim por diante. Bom, vamos deixar esse momento para dedicar a um profissional, colega, prata da casa, nascido nas Alagoas, mas que ao longo dos anos adquiriu com a sua competência, com a sua dedicação e zelo, um espaço ao nível nacional, a nível de Alagoas também, dedicado à ortopedia e à traumatologia. Professor Dom Cisal, a gente vai conversar e bater um papo com o Dr. Francisco Américo. Professor Francisco, alegria imensa em tê-lo aqui no nosso programa. Foi muito bom o nosso café da manhã com o professor Milton Wayne. No sábado passado. Seja bem-vindo, o programa é seu. Isso que é um privilégio, né? Ganhar essa oportunidade para dividir o espaço com você. Como eu lhe falei, é um bate-papo, é uma descontração nossa. E dizer que foi formado na Uncisal. Não, na UFAL. Na UFAL. Aí se transformou professor da Uncisal. Em 74. Em 74. 42 anos de serviço na casa. Na casa. Conheço meio história daquilo ali. Que outros colegas de sua turma da UFAL lembra? Assim? Hernani, Antônio Ramalho. Hernani Santana? Ernesto Santana. Nossa, grande cordelista. Ele já esteve aqui no nosso programa. Antônio Ramalho. Professor. Professor também de lá, de anatomia. Isso. Foi meu professor. Foi, né? Foi. E que caminhos, assim, fizeram com que se aproximasse da ortopedia, da especialidade? Não, nos idos de estudante, havia uma certa vontade minha em fazer. Graças ao professor Glauco Manso e Henrique Normando, eu já, a partir do 4º ano, já bisbilhotava o consultório deles, né? E os anais da ortopedia. E, naquela época, Gerson, era importante que só existia praticamente a traumatologia, né? Não existia ainda a especialidade de ortopedia. Esse público nosso é muito curioso. Ele quer saber a diferença entre a ortopedia e a traumatologia. A ortopedia tem sua origem lá em 1741, quando foi instituído a expressão ortopedia. Ortos, correto, e pais, criança. Então, era uma especialidade que visava eminentemente prevenir e curar as deformidades das crianças. Já a traumatologia seriam lesões agudas. E isso os nossos cirurgiões já faziam, né, há muitos anos, né, desde primórdios da medicina, que o trauma existe e eles tratavam. Né? Outra coisa, para simplificar, por exemplo, a lesão ortopédica, ela está relacionada com problemas congênitos, metabólicos, sequelas. Já as lesões da traumatologia, lesões agudas. São agudas. E essas lesões agudas, elas possuem assim uma classificação? Sim. Se é aguda, ela pode ser uma aguda grave, uma aguda... Como é essa classificação? Mais ou menos a gente trabalha com 10 lesões fundamentais. 10? 10 lesões. Isso historicamente. Sei. Né? Nós temos as lesões contusão, ou entorse, a distensão muscular, a ruptura muscular.
Mas eu queria fazer uma conotação importante. É no que se diz a luxação e as fraturas. A entorse pode ser grave, pode gerar uma cirurgia, caso de Neymar, etc, etc. Mas a luxação é gravíssima, tanto é que ela é colocada ao lado de fraturas. Às vezes a gente pensa ser menos grave do que a fratura. Não, a fratura... Para fortalecer mais o conceito, quando eu era docente, eu sempre dizia para os alunos, se você tiver que ter uma lesão, você quer uma fratura ou uma luxação? Eu digo, me dê a fratura, só não quero exposta, mas me dê essa fratura que eu compro. Não quero saber de luxação, porque a luxação mexe com as estruturas nobres de uma articulação. Cartilagem, ligamentos, menisco, no caso de um joelho. Verdade. E isso muitas vezes fica com uma recuperação muito a desejar. Então, é bom que seja conceituado que a luxação é uma lesão gravíssima e de sequelas garantidas. Já a fratura, o osso consolida bem. Agora, existem as luxações espontâneas, né? Mesmo assim é grave? Pode existir, os defeitos, aí já vai a parte da ortopedia. Da ortopedia. Que são frouxidões ligamentares. Por exemplo, a síndrome de Down é uma coisa que preocupa bastante. Eu sempre enfatizava. Crianças com portadores têm que ter muito, eles usam muito aquela prática do cavalo, como é que se chama? Equitação, né? Para desenvolver o intelectual da criança. Certo. Tem que se ter muito cuidado, porque eles são passíveis de terem lesão de C1, C2, de ser, muitas vezes, irreversíveis, né? Verdade. Então, eles têm uma frouxidão ligamentar, que faz parte do colágeno dessas crianças. Perfeito. E essas fraturas, essas classificações, agora eu fiquei curioso, porque em medicina legal a gente dá essa disciplina de traumatologia, traumatologia forense, porque a maioria das vezes esses traumas, né, são geralmente de origem exógena, mas podem ser espontâneas, mas geralmente, né, ela pode ser em acidente ou também em um crime, né? Uma lesão corporal ou um homicídio e assim por diante. Já, por exemplo, uma fratura que é até chamada de fratura do boxer, a do colo do quinto da mão, é patognomônico. Quando a gente pegar no pronto-socorro um elemento com a fratura do colo do quinto, e atrás ela tinha sido uma luta corporal, alguma coisa. Então, elas já traduzem o mecanismo que surgiu. Sim, mas aí vamos voltar a questões dessa classificação, dos 10 tipos, né? Quais são, assim? Nós temos as fraturas, luxações, contusões, extensão, ruptura musculares. E tem um grupo, o último grupo, que são as feridas, não aquela creca, as feridas contusas, corto-contusa, perfurantes, ferida e fraturas expostas. Sei. Você veja onde estão esses dois grupos, né? Essas duas últimas classificações. Em coisas gravíssimas. Quando eu falava em ferida, essa não é a ferida, a pereba. Não. É a produzida por um fuzil. Né? E quais são, assim, as principais causas dentro de um ambulatório de emergência em traumatologia? Sempre é o trauma, né? O geralmente trauma, acidente. É acidente, automobilismo. A idade mais frequente é criança ou adulto que chega mais? O Gerson, teria assim um grupo, por exemplo, as fraturas da criança, que a gente chamava até as fraturas do final da tarde, quando a criança estava no recreio, aquelas fraturas que a gente chama de galho verde. Isso era muito frequente no finalzinho da tarde. Né? Na madrugada, já sabe, você está no seu repouso, chegou coisa, bagaceira. É acidente automobilístico, acidente do trânsito, atropelamento. Dentro Chegou a trabalhar na unidade de emergência? Sim. Gloriosos 20 e poucos anos. Lembra de algum momento assim que lhe deu vontade de chorar ou chorou dentro desse? Quantos anos de que eu fiquei na emergência?
Fui 42 na escola, acho que uns 30 anos por aí. 30 anos de emergência. Eu fiz 16 anos, mas também eu ocupava 400 leitos, mais a emergência, né? Mas chegou um momento que eu senti o peso da responsabilidade. Sim, e naquela época eu já falava aos colegas, isso é o tipo do serviço que tem que reciclar. Verdade. Você, com 10 anos de emergência, naquela época, não imagino como é que está hoje, você devia sair para um administrativo, tá? Para docente, mas não pode ficar no front. Eu tenho um colega que ele está com uns 70 e poucos anos, dá 3 plantões noturnos semanais em UTI. UTI, né? Eu disse, meu amigo, mas eu amo. Bom, acho que já bem, né? O ciclo circadiano. Sente-se bem, né? Sente-se bem, ciclo circadiano. Eu me sentia bem no dia do meu plantão, eu me preparava para ir. É verdade, é verdade. Tenho o cuidado de ter uma boa refeição, descansar na véspera. E às vezes o público leigo acha que exercer um plantão, né, o médico tem, por exemplo, o cirurgião plástico, ele tem abstinência até sexual, né? Abstinência de bebida, abstinência, porque vai fazer cirurgias, né? Tem que estar com controle. Que exige ter um controle motor, né? Psicomotor, né? Porque às vezes o psique também interfere, né? E isso é de conhecimento de todos os colegas quando vão para o plantão. Eu vou ter que dormir a tarde toda porque vou dar um plantão à noite. Isso é muito bonito. Mas, assim, um fato que lhe fez chorar? Não, infelizmente. Um fato que lhe deu, assim, muita alegria? Sim. Coisas tidas de início como irreparáveis, digamos. Quando nós entramos, às vezes, até 2 colegas, né? Que eu comecei dando plantão sozinho. Depois foi duplicada a equipe, ficamos com 2 colegas. Então, aquilo ali lhe dava uma valorização maior, porque você estava diante de uma pessoa que tinha senso crítico. Você não está fazendo aquilo ali sozinho. Sem uma análise técnica, que a gente trocava ideia. Né? Às vezes, já peguei touradas, digamos. Sozinho, fica difícil. E aí você sente um pouco de vontade que alguém também testemunha aquilo ali. Né? E a gente necessita, né? Por exemplo, eu que fiquei esses anos todos na urgência e emergência, e às vezes alguém chegava na emergência, uma mulher, por exemplo, com a leucorreia e com a cultura já, e eu digo, eu não lembro mais, né? Tinha que ligar para um colega, eu disse, vou buscar ali vou ver se eu consigo alguma coisa. Que era o lugar indevido dela ir, né? Pois exato, aí chega na emergência. É cultural, né? Eu já atendi alguém com uma unha encravada, estava com 1 mês, o cara chega 3 horas da manhã no plantão. Ele que tem a unha encravada, ele tem a necessidade, mas ele teria que ir em outro local. Local. Mas eu conversei tanto com ele que ele esqueceu. Ele já falou, vou embora, já estou com sono. Mas é isso. Ô Max, vê se tem alguns vídeos aí, você pode colocar. Posso mudar a cabeça aqui? Pode ficar olhando essa tela aqui na frente, tá certo? A gente vai ver aqui alguns. Recebi do Gerson Odilon a incumbência, o pedido de dizer algumas palavras a respeito do Dr. Francisco Américo. E eu vou começar falando exatamente sobre ele. Um profissional de condutas irrepreensíveis e um comportamento humanístico que faz com que os pacientes sintam a vontade de confiar nele e não se arrependem de ter confiado. Mas eu quero pedir licença ao Gerson e ao próprio Francisco Américo para falar também do Chico Américo. Esse amigo, mais do que um colega, esse amigo que é uma pessoa que a gente pode chamar um ser humano de primeiríssima qualidade. Do Chico nunca se ouviu falar de um pensamento, de uma palavra ou de uma obra que implicasse em maldade ou em malícia. Poxa. Legal, obrigado. Quer dizer para o nosso amigo Zé Maria? Você perguntou se eu nunca tinha chorado. Daqui a pouco vai fazer chorar aqui. Se você quer o flagrante, né? O Zé Maria conhece desde quando?
O Zé Maria, desde que ele foi meu professor, né? O Zé Maria morava lá no Constância. Por isso que ele entende tanto bem daquilo ali, né? Dormia, acordava ali, preparava as aulas com o professor Elvio Alto, morava nos fundos. E depois um outro colega, Alcione, meu colega de turma, falecido, foi morar no lugar dele. Então ele começou a ter uma amizade muito estreita naquele tempo. Ele já era, digamos, já um general, eu ainda era praça, ele era sextanista, parece. Mas tive bons momentos com o Zé Maria, né? Uma referência no antibiótico, na infectologia. Infectologia. E aquilo que nós estávamos falando. E uma coisa que eu acho no Zé Maria fabulosa, é a didática. É verdade. Lembra-se quando ele falou para nós na academia sobre esse Covid, né? Sim. Ele colocou de uma maneira... E ninguém falava ainda no Covid. E ele preparou uma aula. Eu acho que Zé Maria tem uma didática exemplar. É verdade. Eu lembro até um momento, eu falando com ele, né? Ele tinha um aluno que gostava de filar. Eu acho que ele nem concluiu o curso. E o professor Zé Maria passeando ali no dia de prova e o aluno com uma filazinha aqui uma cola no bolso. Aí o professor Zé Maria vinha por trás e aí ele ia tirando o professor Zé Maria. Se tirar essa fila, eu vou lhe dar um 0. O aluno, eu sou doido, professor. Quer dizer, ele preferiu avisar do que dar um 0. Quer dizer, essa alma pura que é o professor Zé Maria. Gosto muito do Zé Maria. Às vezes a filha foi nossa aluna também lá. Isso. Né? Maravilha. Mas tem alguém mais que quer deixar uma mensagem aqui, professor? Vamos lá. Doutor Gerson, você está aí com uma figura extremamente importante na minha vida e de muitos médicos formados aqui em Alagoas, que é o doutor Francisco Américo, que, por sinal, é o meu sogro, pai da minha esposa. O doutor Francisco é uma das figuras mais importantes da ortopedia local, né? Uma pessoa de uma experiência vasta, é um dos nossos medalhões, né? Da cirurgia ortopédica e, além de tudo, um homem de bem, um homem que exerce a medicina com sacerdócio, faz da medicina realmente uma missão tão bela, ajuda tantas pessoas. Então, um grande abraço aí para o doutor Francisco Américo, o meu sogro e grande ortopedista. Está quase conseguindo. Está já conseguindo. Está o parafuso do centro que está já se afrouxando. Mas, Henrique, o professor Francisco Américo é um sogro exigente ou esse rapaz conseguiu um espaço assim na família? Não, ele sabe das famosas 4 linhas. Maravilha. Perfeito. E assim, o senhor é médico, sua esposa também, né? Também é anestesiologista. Anestesiologista, qual é? As 2 garotas, oftalmo. Sim. E os dois genros. E para entrar também tem que ser passado dentro da ordem. Esse é patologista, o Henrique. O Henrique eu conheço muito. Está reitor, né? É verdade. E o outro com muito desempenho, né? Com um desempenho assim admirável, porque às vezes na graduação a gente não aprende, não tem a disciplina de administrar, né? Então a gente encontra isso no dia a dia, no dia a dia com hora extras, né? Com hora extras. Perfeito, professor. Mas vamos ver se tem mais alguém aqui que tenha deixado uma mensagem. Meu prezado professor, doutor Francisco Américo, para mim é um grande prazer tê-lo como amigo, como professor, como colega cirurgião, e eu gostaria de expressar que foi para mim uma experiência muito boa, algumas cirurgias que nós tivemos o prazer de realizar juntos, tá? As dissectomias e as artrodeses cervicais que realizamos aqui na Santa Casa. E continuo à sua disposição. Recentemente operei a sua paciente que você nos encaminhou para cuidá-la com muito carinho e muita atenção, e a cirurgia dela foi um sucesso. Estou aqui com a enfermeira Naí,
que também tem o privilégio de conhecê-lo, de trabalhar ao seu lado, e ela gostaria também de falar algumas palavras para você. Doutor Francisco, estou aqui para dizer que foi um prazer esse tempo todo que eu convivi, aprendi cada coisa de centro cirúrgico em relação à ortopedia, em relação a toda a logística para essa especialidade. Eu tenho muito a agradecer por todos os fundamentos, viu? Beijão. Um abraço, doutor Francisco Américo, e excelente entrevista aí ao lado do nosso querido doutor Gerson Dilon. Um abraço, Gerson, para você também. Você botou quente, viu? Professor Aldo, né? A enfermeira aí, parabéns. Assim, agradecemos bastante a participação de vocês. Muitas cirurgias comuns na neurologia e a traumatologia? Tem, né? Isso nasceu, vamos dizer, umas 3 décadas. Eu senti a necessidade de incluir uma bandeira estrangeira no meu currículo. E fui ao meu chefe, o professor Noel Monteiro, falecido, e ele me conseguiu na PT Salpêtrière, em Paris, França, a oportunidade de ficar lá durante 7 meses. 7 meses? E me foi bastante proveitoso, e para a sociedade alagoana também. Sim. Porque foi nessa época, meu colega de turma e meu irmão de coração, o Ronald Cabral de Mendonça. Sim. E junto a ele nós desenvolvemos esses conceitos que até então eram tabus, né? A gente não praticava, se praticava era uma esporada, depois passou a ser rotina. Com o Ronald, esses casos mais complexos de coluna degenerativa, como a gente diz. E depois o Aldo também fizemos algumas cirurgias juntos. Enfim, era um deleite chegar com o Ronald, ele abrir aquela sacola dentro e tirar pendrive, não sei o que. Era cirurgias trabalhosas, mas que eram um bálsamo para o espírito. É verdade. Por isso que fala da alegria, né? Que é a profissão da arte, que é a especialidade da arte. Sim, a medicina nunca poderá jamais pensar se roubar, perder a arte. Eu defendo que tem que ser a arte. Tanto é que no nosso conceito é a arte de prevenir e curar as deformidades das crianças. Mas como você falando e a gente capta rápido, né? Mesmo sendo robótica, quem opera não é o aparelho, é o profissional, né? Hoje existem profissionais habilidosos que mexem, por exemplo, uma colestectomia, né? Cirurgia de vesícula. O Core é um robô para cirurgias ortopédicas. Tive a oportunidade só de assistir em vídeos, mas é um espetáculo. Maravilha. Mas o que eu quis deixar como mensagem, que ela jamais deixará e nem deve deixar de ser a arte. A arte é muito profunda, a arte mexe com seus sentimentos humanos, não pode. Tem um ex-aluno licença, até para bater um prego tem que ter arte, senão você acaba com o dedo. A cabeça do dedo. Tem um colega meu que diz, não, medicina é só ciência, não é arte. Eu digo, rapaz, olha, você pode dar 50 aulas para um atleta, né? Mas a aula teórica nunca vai acompanhar a arte de um Neymar, por exemplo. Né? É inato. Você não consegue. Tem que ter a arte. Né? Aquele que consegue imaginar o drible antes da bola necessidade. Da bola chegar aos pés. É a mesma coisa em medicina. Não é pela experiência. Eu tive muito isso em minha vida acompanhando os grandes mestres. Por isso que aquele café da manhã ao lado do professor Milton Hein, ele nos alimenta. Da necessidade de cultuar isso. Nos alimenta das histórias de vida, né? Eu acho que tem umas fotos aí, se o Marcos até botar, no café da manhã, que vai o pessoal o pessoal da academia alagoana de medicina, não é? E é esse café da manhã, olha aí, esse rapaz aí dando o Aldo discurso, lá, aquele lá, o barbudinho é o grande geriatra. Isso. É o Anderson, hein?
Não. É o menino. É o... Davi. Davi. Isso, é. é isso, realmente. Isso aqui é... E aí, opa, ficou ótima essa. Olha aí. Ali o meu companheiro, um dos últimos companheiros, o Félix Oiticica. O professor Ricardo Nogueira. Ricardo Nogueira. Uma turma boa. Marcos Davi, ao lado do Félix. Alan, né? Alan Barbosa. Alan Barbosa. Maravilha. Vamos ver se tem mais um vídeo aí, por favor. Gerson Cabra Bom, hoje você trouxe para o programa um amigo velho de longas datas, Dr. Francisco Américo. E eu gostaria de parabenizá-lo através desses versinhos que tomei a liberdade de fazer. Quero parabenizar ao Gerson por esta bela entrevista, trazendo para o programa este grande ortopedista, que na arte de curar, sem aos outros melindrar, é um verdadeiro artista. Esposo de anestesista, uma mulher de escola, doutora Lídia é seu nome, pai de Caroline e Carol. Ainda tem 4 netos que com verdadeiro afeto por eles faz tudo em prol. Deus lhe abençoe, ó Francisco, e muitas felicidades, que galgue sempre sucesso. Seja feliz de verdade, que todos dessa audiência batem hoje continência com toda sinceridade. É isso aí, amigão. Beijo no coração, grande abraço e vamos em frente. Você botou quente, menino. Maravilha. Tá vendo, professor? Você Como também gosta do repente, né? Desses repentezinhos, né? A gente, uma vez ou outra... Você não é de Viçosa, é da Viçosa. Da Viçosa. O pessoal, esse da sempre vem precedido de um adjetivo, né? Da querida Viçosa, da amável Viçosa, da mais linda Viçosa. Por isso que a concordância deve ser de Viçosa, mas o viçosense usa o da. O da Viçosa. E seu pai era que era do Pilar ou sua mãe? Não, papai deve ter nascido no Pilar. No Pilar. Papai foi um homem muito simples, né? Comerciário, e trabalhou no IPASE. E naquela época dele existia um... O IPASE é o antigo INPS. Tá. É ali na Praça Palmares. E ele gostava da vida. Quantos filhos tem? 2. Um faleceu logo aos 10 anos, isso mudou a vida dele totalmente, né? Ele era muito festeiro. E tinha um clube aqui em Maceió chamado 44 Espada d'Água, que ele se uniformizava como um militar, tá? E a espada era a cana, né? E o uniforme deles era uma cana caiana, o emblema da cana. Isso aí. E as garrafas, as tampas de cerveja que eles... Naquele tempo era de cortiça. Sim. Então a gente tirava a cortiça, botava e chumbava lá. Mas é muito famoso isso aí. E depois da morte do meu irmão, ele largou tudo. Passou a ser um homem extremamente introvertido. Mas viveu bem, viveu até os 94 anos. Foi. Maravilha. Muito bom. Ô, Max, parece que tem mais um. Querido Chico Américo, é uma honra falar com você. É uma honra tê-lo como colega, como amigo e como confrade. Você, amigo Chico, é um daqueles médicos que engrandecem a medicina pela sua postura ética e profissional. Parabéns pelo que você é e pelas sementes que você plantou e regou junto com a sua querida e amada Lídia, resultando através do exemplo profissional de vocês, o segmento no seu seio familiar de sua bela trajetória profissional. Receba a minha admiração através do meu abraço fraterno do amigo Alan Barbosa. Rapaz, você tem... botou quente, rapaz. A minha sorte é que eu já sou revascularizado, tenho uma válvula aórtica. Mas isso não mata, aguento no tranco. Né? Muitíssimo Palavras obrigado. Como essas. Muitíssimo obrigado. Eu tenho acesso a
esse programa depois? Tem, vai ficar nas redes sociais aí, principalmente no YouTube, consegue captar, no YouTube, né? Distribui com a família. Mas assim, faço minhas as palavras deles com referência à sua pessoa, né? Comecei a admirar. Na verdade, eu só o conhecia de nome, porque eu não frequentei muito a Santa Casa, né? Eu frequentava muito o Hospital do Açúcar, hoje Hospital Veredas, né? Tive na ortopedia, não foi de início a minha especialidade que atraiu, né? Mas tive o professor Glauco Manso, o professor Ricardo Nogueira, né? Henrique Normando deu umas aulas, ainda lembro. Ainda deu as aulas para nós. Teve outro colega de turma meu, Adailton. Adailton Reis também deu. Pertenceu. Mas assim, até um discípulo dele, Jorge Antônio, doutor Adailton, que foi para o Sara Kubitschek e não deixaram ele voltar. Mas ele já foi entrevistado conosco aqui, mas ele está voltando para as Alagoas. Já foi diretor do Sara lá do Maranhão e trabalhou no Sara do Brasil. Para repor, né, a necessidade nossa. Nós precisamos dessa turma jovem que venha nos substituir. Mas ele vai voltar para operar no sertão, tudo gratuito. Ele é espírita e quer fazer tudo isso com uma forma. Tá certo. Não tá super certo. Super certo. Mas assim, o professor Alain. Alain foi nosso aluno, né? E quando minhas filhas retornaram, ele as recebeu, também com meu genro. As duas são oftalmologistas. E o genro, um dos genros, né? O Ricardo, recebeu-os com um carinho de familiar. Isso é muito bom, né? Ele acreditou no taco do Japinha, e é um retinólogo. E isso há, talvez, sei lá, uns 6, 10 anos, ainda era tabu. Mas hoje eles dominam bem a retina. E isso é uns elogios daquele que ele me fez. Junto a isso que eu já devia, é por isso que eu extravaso o meu agradecimento a ele. Maravilha. E já se aposentou de onde? Da CISAL, né? Do INSS, que é. Mas ainda mantenho o consultório. Eu não posso parar. Não pode, né? A cabeça não aguenta, o bolso, o din-din faz falta. E enquanto eu estiver fazendo com amor, com desapego à rentabilidade mensal, eu gosto que ela venha, mas não preocupo quanto é que eu vou ganhar. Graças a Deus, por me dar a esposa que eu tenho, ela é quem administra os negócios. Mas você operou muito com ela? Sim, praticamente só com ela. E onde a conheceu? Foi minha aluna. E foi? No Colégio São José. Naquela época não havia faculdade de química, né? Sei. Então, o que é que faziam os colégios? Usavam os médicos, os estudantes de medicina, em biologia, química, orgânica e inorgânica, pessoal de engenharia, desenho, matemática, e assim, não havia licenciatura, né? Sei. E aí eu tinha essa situação no Colégio São José e no CEPA. E ensinava, né? A qualidade de ensino. Defendia um bom trocado. Para estudante, hein? Para estudante. Maravilha. E ainda tinha uma sorte, que tem um ônibus do CEPA que levava os alunos ali da Porta do Teatro de Deodoro. Eu morava na rua do hospital e era professor, então a primeira cadeira era minha. Eu mesmo, sem carro, eu ia dar aula lá no CEPA. Maravilha. Professor, sua relação com Deus? É forte. Católico? É forte. É católico, evangélico? Não, católico. Católico. Confesso o cristianismo, né? Mas tenho as minhas devoções, os meus momentos de oração. Procuro fazer isso com
o máximo de fervor. Maravilha. E me ajudam. Às vezes eu não acredito em resultados meus, que seriam tidos como seus, mas fui apenas ali. Foi de tanto perturbá-lo. Foi apenas o instrumento, né? De tanto perturbá-lo, consegui. E com relação ao paciente, que ele sente uma profundeza maior na confiança. Sim, não com tem Deus. dúvida. Há uma diferença de um paciente que tem fé para o que não. Tem. Quem confessa a sua crença nesses valores morais da igreja, isso que nós captamos das nossas famílias, ele compreende melhor o seu problema, aceita melhor a sua evolução, do que aquele que é dogmatizado. Entra em conflito, né? Entra em conflito, muitas vezes. Como professor, né, e diante de um programa como esse, que atinge todos os colegas, o público leigo, mas tem um público assim que é muito especial, a quem eu dedico esses programas. E hoje, muito especial, que a gente está diante de um professor. O acadêmico, como professor, o que diria o acadêmico hoje de medicina? Que eu passaria para ele? Sim, passaria para ele. Está mais difícil. Está mais difícil se formar, porque há essa universalização dos fatos. Se ele não tiver leitura fora da leitura acadêmica, se ele não tiver amizades, relacionamentos fora do relacionamento acadêmico, ele está sujeito ao fracasso. Porque vai ficar muito estanque o seu conhecimento. Ele vai ficar muito horizontal, ele não tende a verticalização. Então, eu acho que o estudante de medicina hoje tem que lutar muito, muito. Tem que gastar suas 10.000 horas aulas, né? Que reduziram, né? Algumas grades tentaram reduzir essa carga horária, né? Oferecendo mais estágios, assim, talvez prática, né? Mais prática, mais a arte, né? Mas a teoria é essencial, né? Sim. Uma boa teoria. Chegou a acompanhar alguma liga acadêmica? Não, na minha geração não tinha, não. Não chegou a ter mais? Como essa coisa dos últimos 20 anos, se não me engano. É verdade. Essas universidades, assisti aquela palestra foi até o Davi quem fez lá na academia. Sim. Quando ele terminou, eu digo, se fosse permitido, eu voltaria a estudar medicina. Porque são tantas as oportunidades. E as áreas, né? Eu voltaria a estudar. Porque, claro, que não vão deixar um velho ocupar o lugar. Mas, se fosse permitido, eu faria. É bonito. Como diz a canção, faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez. Se preciso for. Maravilha. Gosta de música? Sim. Sim. Aprendeu a tocar algum? Infelizmente, não. A natureza foi feliz em não lhe oferecer. Ou lhe oferecendo. Talvez o caminho tivesse sido diferente. Tenha sido meio trompeado aí. Eu gosto de música. Mas que estilo de música? Essa é romântica mesmo? Não. Quando eu era jovem, gostava muito de músicas orquestradas. Sim. Ray Conniff, já deve ter ouvido falar. Sim, Ray Conniff. E do cancioneiro brasileiro, eu era um fanático de Roberto, do Nelson Gonçalves. Aí vem Adelino Moreira, vem aquela turma toda, né? O grande amigo meu de infância, Marcondes Benedito de Farias Costa, era fã ardoroso de Calbi Peixoto. E nós, às vezes, trocávamos as farpinhas. Porque eu gostava do Nelson, ele gostava do Calbi. As duas grandes vozes. Maravilha. Filmes, professor?
filme. Você imagina, Gerson, eu não consigo assistir filme demorado. Eu tenho uma pessoa... Eu, às vezes, admiro a minha esposa, vai parar, tem 6 episódios hoje, você vai dar conta desses 6 episódios, né? Mas eu gosto do filme, filme de investigativo, suspense, né? Os filmes... E termina sobrando para o mordomo, né? É o mordomo que é o culpado. Momentos felizes na sua vida, ou seja, o principal e os... Ah, sim. Quando as minhas filhas foram aprovadas no vestibular, que eu inovei uma coisa aqui em Maceió, foi raspar a minha cabeça. Sim. Tamanha era a vibração minha, né? Me sentia fera novamente. Raspei a cabeça pelas 2 filhas. Depois um outro colega, não quero citar o nome, quando o dele passou, disse, vou fazer o mesmo que você fez, Chico. Para dar aquele testemunho, né? Aí foram os 2 grandes momentos da minha vida. E além, não vou dizer que eu estava consciente na ocasião que eu tive um piripaque após uma cirurgia, mas quando acordei a minha filha estava junta, tudo aquilo, foi felicidade. Mas essa felicidade que você quer que eu conote é no momento da aprovação deles. Mas isso é bom. De viagens? 6 meses, 7 meses em Paris foi apoteótico. Facilitar, foi muito bom. Peguei o verão, ainda deu para juntar um dinheirinho, tanto é que a minha esposa foi no 7º ou 6%, ainda deu para a gente dar um passeio ali, por perto. O que é que mais lhe chamou a atenção em Paris, além das salas de cirurgia? Acho que é a alegria daquele povo, né? O bonjour, sorridente, a todos e para todos. Você passa para olhar para o cara, bonjour, bonjour. Eles têm muito isso, eu sou muito... A gente via muito isso no interior, né? Eu sou de Viçosa, né? A gente encontrava muito. Pronto. Por exemplo, você foi feliz demais nessa... Eu encontrei um aluno que estava negociando um apartamento e ele disse, professor, eu sou síndico do prédio lá onde ele mora, mas ele passa no elevador, sobe, desce e não tem um bom dia. Né? E eles faziam muito isso. São tidos assim como chatos, pernósticos, mas eu não constatei isso na prática. Por exemplo, o turista superlota as ruas, vai para um canto, vai para um restaurante, não sabe o que quer e complica a vida dele que está atrás da fila querendo. E aí diz que o francês é pernóstico. Não deu para eu fazer esse diagnóstico, não. Que é chato, é estúpido. Não digo isso. Cidade de Maceió, na sua vida? Praça de Odoro, a juventude ali. É o ponto de encontro, né? Era um ponto de encontro, era o Quem Me Quer dos domingos. Verdade. Depois foi expandido até a Praça dos Martírios. Na sua época já tinha restaurante universitário? Tinha Ruma. Mas era lá na Deodoro, não, né? Não, o restaurante universitário, ele era na Comendador, naquela do Banco do Brasil, como é o nome dela, meu Deus? Senador Mendonça. Você nem se lembra, tem ali um cara que... Tintas Ipiranga. Bredas, irmãos, tinha uma tintas ali. E de frente tinha um restaurante, que era o restaurante universitário. Na minha época era tudo lá na Praça Sinibu. Eu, depois, na minha geração, ainda peguei, né? Quando eu era 4º, 5º ano, peguei. E que diria hoje, se alguém lhe perguntasse sobre Francisco Américo? Como você diria? Como você se apresentaria no seu conceito, na sua biografia? Eu me acho uma pessoa fiel, fidelíssima. Eu acho que a partir dessa conotação de fidelidade, acho que todos os outros são consequências. É verdade. A honestidade, eu acho que eu me considero uma pessoa fiel.
Fiel, de família. É. Toma uma cervejinha? Gosto. Gosta, né? Uma não. É verdade, isso é bom. Mas já usei bastante. Hoje estou mais para vinho. Os destilados eu não sei beber. Pego fogo rápido nos destilados. Um whiskyzinho Eu de vez em prefiro quando. só coisas que tenham mais volume, dê para conversar mais. É verdade. Seria a cerveja, o vinho, mas destilados eu não encaro não. Eu já disse que faria tudo outra vez. Sim, sim. Né? Mas em especial, na construção da sua família, entre esposa, filhas, genros, quantos netos? 4, né? 4 netos. 4 netos. O Pado é muito bem descreveu na sua poesia. Como se sente hoje? Realizado. Realizado. Não digo que esteja pronto para ir. Não, mas assim, realizado quer dizer que... Eu posso melhor. Todo dia eu faço um acordozinho. Queria ver os netos, vi. Agora estou pedindo para ver os netos formados. E é verdade, quando chegar lá na frente, eu vou querer ver os filhos dos netos. É verdade, tem os bisnetos. Essas Aí vai coisas sempre enrolando, pedindo uma prorrogação. Tem uma poesia do Ronaldo Cunha Lima, né? Que ele diz: cansado de sofrer de mal de amor, resolvi proteger meu coração e comecei a grande construção da minha fortaleza interior. Fiz vigas de concreto contra a dor, protegi as janelas de emoção. Portas, piso, elevador, protegi todos da emoção. Mas não há nesse mundo que não falhe, esqueci apenas de um detalhe, meu trabalho não ficou completo. Meu coração já estava adormecido e acordou de repente com ruído, era a saudade entrando pelo teto. Né? Então, o saudosismo é bom nessas horas, faz bem. É isso, professor. Cedo os minutos finais para algumas considerações suas. Não. Rapaz, você não é legista, não. Você é um grande psicólogo. Você conseguiu me prender aqui. Está 1 hora que aqui. Já pensou? Caraca. Não é que eu queira, né? Mas assim, a alegria nossa, a participação dos nossos amigos, né? Eu não sabia. Do Pado, do Henrique. Foi muito bom, mas eu vou querer isso depois, né? Sim, com certeza vai estar. Tá certo? Isso fica disponível aí nas redes sociais. Geralmente a gente manda para todo o grupo, né? Academia, né? Manda um abraço aí para o pessoal da academia que vai receber também as suas considerações, para a sua família e para os nossos participantes, né? O Zé Maria, o Aldo. Zé Maria, o Aldo, Alain e Pádua. Pádua e Henrique. Henrique, demais. Dentro pensou? de casa, esquecer. Dê um abraço para cada um deles. Agradeço a vocês que nos fizeram esse momento de felicidade, tá? Incomensurável. E espero não vir a frustrá-los em hipótese alguma no restante de minha vida. Assim seja. Amém. Então fique certo que este programa está entre os melhores que nós participamos, porque a gente vê na sua pessoa tudo aquilo que os seus admiradores disseram aqui, contemporâneos seus, né? De uma pessoa humilde, honesta, como você diz, fiel, né? À sua profissão, à sua família, à sua arte. E é isso que a gente tem como programa, porque ele é levado às famílias brasileiras, né? E a gente vê muitas questões das desestruturações familiares dos lares. Agradecer a você, telespectador, que está sempre conosco, tá? E também agradecer ao grupo Ultraplast, né? Por fazer esse programa acontecer. E isso é muito bom, tá? E fiquem certos de que na próxima semana nós estaremos aqui com outro convidado e que o doutor Francisco Américo tenha absoluta certeza que as portas estão abertas aqui para voltar tantas vezes quanto seja necessária a sua participação. Muito obrigado a você e agradecer o nosso queridíssimo Max, que
estava lá na técnica oferecendo todos esses vídeos. Aquele tá bom? Aquele ali. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo programa. Posso levar? O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.